Boa tarde. Boa tarde a vocês que estão chegando, pessoal. Estou aguardando só um pouquinho, que dá esse tempinho do pessoal chegar, né? Oba! A Thaís já chegou. Enquanto ela vai dando entrada, eu vou conversando um pouco e apresentando um pouco a vocês a nossa. Oi, Thaís, tudo bom? Grande Oi, prazer aqui. tudo bom? Prazer é todo meu, Ana. Obrigada pelo convite. Que é isso. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui que a gente faz da nossa live para o Tá pessoal que está chegando, ao tempo que as pessoas vão chegando mais e mais, né, para essa live aí, né? Então, legal. sejam todos bem-vindos ao Check-in Turismo. É um programa da Besser Consultoria que acontece todas as segundas-feiras, hoje, excepcionalmente às 17 horas, tá? A nossa missão, então, é transformar ideias desafiadoras em soluções práticas que agreguem valor aos nossos clientes. E para vocês que estão chegando hoje, nós já tratamos de temas diversos sobre perspectivas do turismo no Rio de Janeiro, sobre políticas públicas do turismo, economia do turismo, gestão 5.0, falamos também um pouco sobre a questão da qualidade do urbanismo e turismo. Tivemos semana passada falando sobre felicidade e turismo, tá? Muito legal, Que tá? legal. E eu, Ana Paula Oliveira, turismóloga, mestre em economia e uma apaixonada pelo tema, vou estar aqui conduzindo essa live aí com essa pessoa maravilhosa que é a Thaís, que vai falar um pouco aí sobre produtividade. Gente, se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um likezinho para mim saber que tenho certeza que vocês estão aí me ouvindo, tá? Se tiverem alguma sugestão de tema, vão colocando aí nos comentários que a gente está aberto a sugestões, tá? E aí, o pessoal já chegando, vamos lá. Queria, Thaís, que você começasse se apresentando. Tá bom. Em primeiro lugar, então, novamente, obrigada pelo convite. Adorei. Muito legal. Espero poder contribuir aí com o mercado de vocês com algumas dicas, né? Sempre são muito bem-vindas dicas de produtividade, não é mesmo? Com certeza. Bom, então vou me apresentar. O meu nome é Thaís Godinho. Eu tenho um projeto de vida chamado Vida Organizada, onde eu ensino as pessoas a terem uma rotina mais tranquila através da organização. E meu trabalho, ele é muito pautado no que eu costumo chamar de conteúdo educacional. Então, eu crio muito conteúdo para a internet, para todos os canais, blog, Instagram, YouTube, Telegram, né, enfim, para justamente poder ajudar as pessoas a criarem esse hábito diário da organização. Eu acredito que com esses estímulos diários, as pessoas consigam implementar aos pouquinhos boas práticas para terem uma rotina mais tranquila. Esse é um pouco do meu trabalho. E aí, é realmente hoje uma expert no assunto, né? Tem desenvolvido um trabalho fantástico na área. Obrigada. E, e aqui, nosso canal é de turismo, em essência, a gente fala com um profissional de turismo, às vezes a gente tem uma perspectiva de falar com turismo sobre o viés da viagem, né? De eu passear para. Nós estamos falando para o profissional e, por sua vez, muitas vezes ele vai trabalhar com turismo achando que vai descansar. Ele adora viajar e resolve trabalhar com turismo. E aí ele descobre que é sábado, domingo, feriado, fim de semana, que é quando ele trabalha. E aí tem uma dimensão aí que termina, às vezes, criando uma sobrecarga, um peso. E nós vimos como essencial falar um pouco sobre essa questão de produtividade e organização, que é basicamente esse tema. Bom, nessa perspectiva, Thaís, eu queria que a gente trabalhasse um pouco sobre a perspectiva do que é produtividade dentro desses conceitos atuais, né? E nessa época de pandemia, houve alguma mudança em termos conceituais, em termos de como conduzir isso aí, a questão da produtividade das pessoas? Uhum. Legal. Bom, eu penso que para o turismólogo ou para o profissional que trabalha com turismo, essa deva ser uma fase muito desafiadora, né? Então, eu acho que é muito louvável iniciativas, assim como são muito louváveis iniciativas como a sua de tentar trazer uma orientação aí para o pessoal e o que eu tiver como ajudar nessa live, estou à disposição, tá? Então, eu penso que para a gente começar a falar sobre produtividade, é legal a gente entender que produtividade nem sempre
significa fazer mais coisas, apesar de esse seu consenso. Porque, ok, se você tem 1 hora e consegue fazer muitas coisas nessa hora, talvez você se sinta muito produtivo. Mas será que você fez as coisas certas? Porque o conceito de produtividade que eu gosto de trabalhar é o conceito de aproveitamento do tempo. Então, muitas vezes, ficar sem fazer nada, descansar, a coisa mais produtiva que você pode fazer naquele momento, se você já tiver quase num burnout de estafa naquele dia, na verdade, né? Ou um processo maior, que seria o burnout, no caso. Mas descansar é tão importante quanto fazer esforço. Então, o conceito de produtividade que eu trabalho é justamente o de aproveitar o tempo com propósito, com significado. É assim que eu gosto de trabalhar, porque senão a gente fica achando que é só ficar lá correndo na rodinha do hamster, né? E É por acaba só correndo, 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 e a vida vai passando, todas as áreas da vida vão desequilibrando, especialmente a saúde. isso. E você traz uma coisa que eu acho bem interessante, que você está produtivo ou ocupado, né? Aí você tem uma perspectiva de você começar a dimensionar, às vezes a gente está desenvolvendo muitas atividades, né? A gente está muito ocupado e efetivamente nós não estamos sendo produtivos naquilo que precisa acontecer. Queria que você falasse um pouco desse paralelo. Ah, tá bom. É porque é fácil ficar ocupado, porque quando a gente está ocupado, a gente mostra trabalho para os outros, né? Especialmente quando a gente está trabalhando em equipe. No momento, não é todo mundo que está trabalhando por conta da pandemia, mas geralmente, quando a gente trabalha no escritório ou numa agência, no caso, né, do pessoal, tem várias pessoas ao mesmo tempo, então é muito fácil parecer ocupado. Basta você andar para lá e para cá com um monte de papéis na mão, deixar um monte de planilha em cima da mesa com marca-texto, ficar com o telefone aqui digitando, eu gosto de falar que tá batucando no teclado, né? Então é muito fácil você parecer ocupado. E, na verdade, a pessoa ocupada, ela usa isso como uma maneira de mostrar eficiência. Não por maldade, mas porque, às vezes, porque ela acha que realmente aquilo, ser responsiva, é sinal de ser produtiva. E em determinados momentos pode até ser, porque se você trabalha muito com atendimento ao cliente, o sinônimo de eficiência é ser responsivo, é você conseguir atender as pessoas, etc. Mas muitas vezes essa postura reativa, ela pode ser simplesmente resultado de uma falta de um planejamento maior, de uma falta de senso de prioridades, porque é muito comum a gente deixar o que é importante de lado para ficar atendendo só urgência, para ficar apagando só incêndio, o que é uma parte importante do dia, mas não pode ser a única parte. E aí, quando você fica só dessa maneira, você, ok, tá ocupado, tá ali fazendo muita coisa, mas você tá ajudando os outros com as prioridades dos outros, você tá fazendo, atendendo todo mundo, mas e os seus projetos? E as suas iniciativas? E as suas responsabilidades? Às vezes acabam ficando de lado, e quando você termina o seu dia, você fala, caramba, eu tô com a sensação que eu fiz tanta coisa hoje, mas ao mesmo tempo eu não fiz nada do que eu precisava, Isso né? aí. Você terminou trazendo na sua fala duas coisas que eu quero trazer. Assim. Primeiro, você inicialmente falou sobre burnout. Então, eu queria que você um pouco explicasse o que é para os nossos ouvintes, né? Para a nossa Uhum. audiência, tecnicamente falando. E aí, depois eu vou entrar na questão do trabalho em si. Mas vamos lá para a explicação do burnout. Tá. A saúde mental é um aspecto essencial, né? Então, sempre que você sentir que tem algo na sua vida relacionado à saúde mental que não está muito legal, que talvez esteja até te atrapalhando, pode valer a pena consultar um médico, um profissional, um psicólogo, etc. Então, assim, eu não tenho formação em psicologia, mas eu estudo esse processo com fins acadêmicos para poder falar para o meu trabalho. O burnout, ele é um pane total que dá no seu sistema, que vem de um processo de sobrecarga, muitas vezes. Sobrecarga de trabalho, sobrecarga emocional, sobrecarga de atividades, e que o corpo vai dando sinais que tá dando vai dar esse bug, né? Eu tenho muitos alunos meus que falam que, Thaís, nossa, eu percebi que eu precisava aprender a me organizar porque eu estava começando a esquecer coisas. Marquei uma consulta com o médico, com o neurologista, achando que eu estava, sei lá, com um princípio de Alzheimer, alguma coisa, porque eu estava esquecendo coisas. Eu tinha acabado de almoçar, não lembrava o que eu tinha almoçado, eu chegava na cozinha para pegar alguma coisa, eu esquecia. O tempo inteiro eu ficava esquecendo informações, às vezes esquecia a senha do banco, e é uma coisa que eu uso todos os dias praticamente.
E aí eu comecei a perceber que eu estava chegando num nível de estafa. Esse tipo de depoimento é muito comum, né? Eu recebo muito, sabe, dos meus alunos e pessoas que eu converso. Então você tem que tomar cuidado para isso não chegar num burnout, que seria um pane total mesmo, assim, que daí o seu corpo e a sua mente vão te obrigar a parar. E é o que a gente não quer, porque um processo como esse você vai tomar muito mais tempo para você se recuperar do que você teria se você lidasse todos os dias de uma maneira mais saudável com a sua rotina, para você não chegar num ponto como esse. E eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito estresse, eu sei que são muitas demandas, são muitas preocupações, por isso que a gente tem que se cuidar. Ter uma rotina organizada, do meu ponto de vista, é a gente aprender a conhecer essas necessidades básicas do nosso corpo e tentar fazer um ritmo de trabalho e de vida o mais gentil possível com essas necessidades. É o que eu chamo de produtividade compassiva. A gente não chega ali. E aí, eu queria até que você fizesse aí um retrospecto, você conta muito nas suas lives, nos cursos, como você chegou até aí, né? O seu processo, inclusive, próprio de estresse, que te levou a perceber a necessidade de rever, né? E viu o caminho dessa questão da vida organizada, né, em si. Mas eu queria conte um pouquinho da tua história nesse sentido. Tá, legal. Bom, eu sou publicitária por formação e desde o início da minha carreira eu sempre trabalhei em muitos ambientes que encorajavam a sobrecarga. Então, assim, o ambiente da comunicação, eu vejo que a publicidade, né, de modo geral, assim, isso é muito incentivado, porque você mostra serviço o tempo inteiro, são muitas demandas de última hora, o cliente pede alteração quando você já estava indo embora, vai lá, te puxa pelo cangote, volta para sua mesa e vem fazer a alteração. Então, é um ambiente muito hostil à tranquilidade, digamos assim, sabe? Não posso falar por todas as agências, claro, mas eu vejo que é uma regra no mercado, infelizmente. E eu sempre trabalhei nesse contexto e eu comecei a ter sinais de muito estresse ao longo da minha vida profissional. Eu tive sempre muita coisa. Num primeiro momento, eu tive crise de labirintite, que eu tinha 20 anos, assim, estava no início da minha vida profissional. E eu tive que ficar um mês de cama em casa, porque eu não conseguia levantar por conta da labirintite. Isso foi por conta do estresse. Depois, na sequência, eu comecei a associar uma série de coisas que aconteciam comigo ao fato de eu estar levando uma vida desequilibrada. Então, aumento de peso, início de uma depressão, crises de ansiedade, tudo relacionado ao estresse. Então, ao longo da minha vida profissional, eu comecei a ver que eu não queria trabalhar daquela maneira e comecei a procurar outras formas de fazer esse tipo de trabalho. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre produtividade, sobre organização e fui adaptando o que eu estudava à minha própria vida, porque a maioria dos livros eram escritos por norte-americanos, e aí eu achava que era uma outra rotina diferente da minha, sabe? Então eu comecei a adaptar muito para minha vida, e isso foi dando muito certo. À medida que foi dando muito certo, eu senti uma necessidade enorme de compartilhar isso. Foi quando eu criei o blog em 2006, o Vida Organizada. Naquela época eu não tinha ideia de que isso em algum momento ia impactar a minha vida profissional a ponto de eu querer trabalhar com isso, porque eu sempre gostei de publicidade, apesar dos pesares, né, da área, assim, sempre gostei muito do assunto, do tema. Mas, enfim, eu criei o blog e muita coisa foi acontecendo, porque daí eu comecei a ler muito, pesquisar, me especializar, fazer cursos de formação, e aí eu comecei a ser chamada para fazer palestras, para dar entrevistas na imprensa, tudo. E aí chegou no momento que eu tive que decidir. Eu falei, ou eu vou, né? Não tem como ficar com o pé nos dois barquinhos, assim, né? Você tem que ir, senão você cai. E aí chegou um momento que eu considerei apropriado e que daí eu pedi demissão do meu outro emprego como publicitária e fui viver disso, de trabalhar dando aulas, ministrando cursos em empresas, palestras, etc. Publiquei livros, né? Mas sempre nasceu de uma experiência pessoal, mas na verdade foi de uma imensa coincidência ter várias pessoas ao meu redor que falavam a mesma coisa. E eu falava, gente, o que está acontecendo com o mundo? E olha, Ana, que naquela época não tinha WhatsApp, hein? Quando eu trabalhava em agência, veio depois. Então, assim, é uma loucura, sabe? Então, assim, da minha experiência de sobrecarga e de já ter tido crise de ansiedade, ter passado muito por isso, sabe? Eu comecei a ver, tem que ter uma maneira melhor de as pessoas trabalharem, tem que ter uma maneira mais tranquila de levar a vida, mesmo querendo ter alta performance, mesmo querendo ter equilíbrio nas diversas áreas da vida, mesmo querendo fazer coisas, né?
sair do lugar, assim, mesmo querendo, tem que ter uma maneira um pouquinho mais gentil de fazer isso, e não, né, na correria, dormindo mal, se alimentando mal. Então, é isso, é em busca desse equilíbrio que eu fui formatando esse trabalho todo. Nasceu de uma experiência pessoal, mas agora já é um conjunto de muitas experiências pessoais agrupadas que ajudam as pessoas de modo geral. Muito legal. E aí a gente vai para a questão da evolução disso numa relação de planejamento e organização. Eu sei que as pessoas, de modo geral, deixa eu esclarecer, buscam muito receitas, e você, eu acho bem interessante no seu posicionamento de cada um entender a organização pessoal e desenvolver a sua própria organização. Mas de uma forma ou de outra, você traz elementos que são chaves, né, para que essa organização aconteça. Você podia abordar um pouquinho essa questão da organização para melhorar a produtividade das pessoas? Legal. Eu gosto muito de usar um exemplo que um mentor meu, que é o David Allen, que é o autor do método GTD, de produtividade, para quem quiser buscar aí referência, que ele fala como que um pintor consegue ser criativo se ele não tiver uma tela em branco na frente dele e os pincéis dele limpos ali do lado para ele poder pintar. Então, assim, o mínimo de organização é necessário para que a gente possa criar, planejar, ser espontâneo, pensar em coisas, fazer brainstorms, viajar, às vezes, né, em algum projeto assim que a gente tenha. Então, o mínimo de organização é necessário. Eu não consigo ser criativa, ser espontânea, planejar meus projetos se eu estiver preocupada com o vencimento de conta. Será que venceu ontem? Será que vai vencer amanhã? Então, um mínimo de organização. Ninguém precisa ser fanático por organização, mas a gente tem que ter um mínimo de organização que seja suficiente para a gente poder ter espontaneidade, que seria o lado bom do imprevisto, mas também atender demandas, apagar incêndios, que seria o lado meio ruim do imprevisto, que são coisas que a gente tem que resolver que apareceram, né? Incêndios, de modo geral. Agora, o que eu percebo é que as pessoas pecam muito nesse aspecto da falta de organização mínima para o dia a dia delas. E aí, como que isso se reflete? A pessoa vai começar um dia de trabalho, ela faz uma lista de coisas a fazer, né? De modo geral. Todo mundo faz isso quando está se sentindo muito sobrecarregado. Hoje eu vou fazer uma lista de coisas a fazer. E isso não tem nada de errado. É uma prática que todo mundo faz, é até bom senso, né? No final das contas. Mas o que acontece é que quando você não tem um processo pessoal de organização e você fica só nessa lista diária, você nunca vai sair do modo reativo, que é trabalhar no que for mais urgente, fazer o que for mais rápido, fazer o que for mais gostosinho. E às vezes as coisas importantes ou as coisas mais complexas, que demandam uma concentração, um planejamento maior, acabam sempre ficando de lado. Por quê? Porque são mais difíceis, porque você não tem clareza na sua próxima ação com relação a elas. E elas acabam ficando de lado até que se tornam urgentes. E quando se tornam urgentes, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer de última hora, de qualquer jeito. E a gente fala, poxa, eu podia ter feito isso com antecedência. Teria feito muito melhor, não teria que parar tudo para resolver esse problema, né? Que às vezes também vira uma bola de neve. Então, assim, são várias coisas, né? Eu gosto sempre de falar que não existe um ponto final onde a pessoa pode chegar em termos de organização, porque não existe perfeccionismo, a gente foge disso, por sinal, assim como não existe um marco zero. Então, assim, o ideal é você começar de onde você está. Nesse momento, nesse dia de hoje, e a cada dia da sua vida, você pode formatar o seu dia para que ele funcione da melhor maneira para você. Você tendo esse princípio, você já começa a olhar para a sua vida de outra maneira. Então, cada dia você vai ter diferentes prioridades. Então, hoje, às vezes você acorda, você não tá muito legal. Você comeu um negócio ontem à noite que não fez bem, ou tomou um vinho a mais, acordou com dor de estômago, acordou com dor de cabeça. Você tá meio, hoje eu não tô muito legal. E tem dia que você acorda no pique, que você vai lá, faz uma coisa atrás da outra. A gente é assim, a gente como ser humano, a gente está sujeito a uma série de circunstâncias que muitas vezes vêm dessas necessidades básicas, como eu comentei, de dormir bem ou não, de comer bem ou não, N coisas, né? De fatores que influenciam nós, mulheres, somos influenciadas aí pelo ciclo menstrual e tudo mais, tem muita coisa influenciando a nossa vida. Agora, a gente não pode ficar apenas refém disso, a gente tem que usar esses ciclos de energia aí ao longo do dia ao nosso favor. Então, assim, que período do dia que eu tô mais concentrada? Então, eu vou associar nesse período a fazer atividades que demandam mais concentração. Se eu puder adiantar coisas, ótimo, já adiantei. Aquele dia que eu não tô muito legal, não adianta eu ficar me forçando, porque às vezes eu vou ficar arrastando uma tarefa o dia inteiro e não vou conseguir concluir. Por quê? Porque eu não estava legal para fazer.
Então, quanto mais a gente vai se entendendo, vai se conhecendo e tendo junto com a gente essa noção de querer construir um processo pessoal de organização, essas coisas vão se conversando e aos pouquinhos elas vão fazendo a gente ficar com mais organização, com mais tranquilidade, adiantando as coisas. Então, assim, não é uma coisa radical, vai ser um processo de construção mesmo, sabe? Eu acho que o primeiro passo é entender que cada dia é um novo dia e cada dia você pode personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. E que ter um sistema que te dê esse background de organização vai te ajudar. Assim como o pintor, para pintar e ser criativo, ele precisa ter uma tela limpa na frente dele e os pincéis organizados ali do lado, você tem que ter um mínimo de organização para você conseguir trabalhar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, Ana. Me fala o que você acha disso aí também. Para não ficar aqui só eu falando, senão paro de falar. Mas a turma está querendo realmente te ouvir. A gente tá nessa ansiedade. Estou vendo aí algumas pessoas dando lembranças para você. Digo, Legal. Na nossa história, digo, sendo mãe de 3 e correndo atrás de uma correria, né? Quer dizer, nós hoje vivemos, né? E a própria período de quarentena está nos fazendo muito repensar, né? Nossas condições de produtividade, de como desenvolver o trabalho. Para esse nosso público, ele está muito em casa, né? Até porque as pessoas não estão viajando e a gente realmente está passando por um período bastante complexo, né? Em função da pandemia, que realmente está refletindo no profissional, né? Existe, você fala um pouco do método, existe dentro desse processo esse método de vida organizada? Dá para você dar uma geral de que seria esse método de vida organizada? Tá, posso sim. O método que eu venho desenhando como vida organizada é um método de 5 passos. Na verdade, todos os passos são muito importantes, mas o primeiro passo, ele é essencial, que é justamente destralhar. O que é destralhar, tá? É a gente tirar da nossa vida, da nossa casa, do nosso fluxo de trabalho, tudo aquilo que não faz mais sentido pra gente. E esse é um processo contínuo. Então, no primeiro momento, você pode falar, eu quero destralhar a minha casa, eu quero... Porque é mais fácil até começar com a casa, porque são objetos físicos que a gente pega na mão e a gente consegue avaliar o que a gente não precisa mais, o que a gente pode doar para caridade, para ajudar outras pessoas. Tem vários aspectos aí. Mas aí quando a gente começa a ir para a nossa vida como um todo, que a gente vê o poder do destralhamento. Porque é muito comum que a gente perca tempo no dia a dia com coisas que não são prioridades para a gente. Né? Então, assim, a gente fica lá. Às vezes ficam. Tem depoimentos de alunos que falam, tá, eu vou dormir cedo, mas aí eu fico 1 hora rolando no celular, vendo o pessoal no Facebook, o que tá fazendo, e eu acabo esquecendo de dormir, porque eu fico distraída. Então, você às vezes perde 1 hora de sono, né? Que às vezes você já não dorme muito bem, e daí porque você. Então, assim, o destralhar, ele é um processo contínuo. Todos os dias, eu acho que vale a pena cada pessoa analisar o seu dia e falar o que eu fiz hoje que eu não precisava ter feito, sabe? Assim, que só atrapalhou meu dia, ou eu comi um negócio que não me fez bem. Próxima vez que você for viver um novo dia e você for fazer aquilo, você vai pensar, pô, mas da outra vez que eu fiz não foi legal, talvez não seja bom fazer agora. Então, o destralhe é constante para tudo, sabe? Se você for avaliar a sua fatura do cartão de crédito, então você pode destralhar ali essa fatura, contas que você não precisa mais ter, serviços de assinatura que de repente você pode cancelar nesse momento, porque tá todo mundo reduzindo custos nessa quarentena, é muito importante, né? Então, o destralhar é o primeiro passo, porque não é possível organizar a tralha. E o segundo passo seria organizar, que é justamente você buscar essas soluções de organização. Se você ainda tiver muita tralha, você não vai conseguir fazer, porque vai te dar um ar falso do que deve ser organizado. É como eu gosto de falar, não adianta nada você ir numa papelaria, comprar um monte de caixas organizadoras e guardar um monte de tralha lá dentro e falar, minha casa está organizada. Não tá, ela está no máximo arrumada. Arrumada, né? Mas organizada não tá, porque você pode ter toda uma sorte de coisas dentro daquelas caixas e sei lá, eu preciso de uma lixa de unha e eu não sei onde tá, então eu vou comprar. E daí, no final das contas, você tem 50 lixas pela casa espalhadas. Então, por isso que o destralhar é tão importante. E serve também para coisas imateriais, para coisas abstratas, pensamentos, pessoas, né, relacionamentos que não são muito legais, servem para ideias que não estejam acrescentando em nada. Então, por isso que eu falo que muitas vezes fazer um processo de terapia junto com a organização é essencial. Atuam super em conjunto. Inclusive, muitos psicólogos recomendam o meu trabalho
para as pessoas, porque porque a organização ajuda com tudo isso, né? Com todo esse processo. Aí depois o terceiro passo seria arrumar, que é colocar as coisas no lugar. Então, uma vez que você tenha destralhado e encontrado soluções de organização para sua vida como um todo, você vai aí sim colocar as coisas no lugar. E aí esse processo fica muito mais fácil, porque, por exemplo, em casa, fica muito mais fácil você chegar da rua e se desfazer das coisas que você trouxe na bolsa, tudo, se você tem um lugar certo para cada uma delas. Né, o pessoal aí da viagem chega com uma mala, pô, vocês sabem como é que é. Se você não lida direito com aquela mala ali, ela vai ficando num cantinho e você só vai arrumar quando você for fazer sua próxima viagem. Eu sei bem que vocês fazem isso, tá? Eu sei muito bem. Então, assim, se você chega em casa com a sua mala de viagem e você já coloca nos lugares certos, significa que você já buscou soluções de organização antes que proporcionam esse arrumar muito rápido. Senão fica chato, cansativo, não tem lugar para as coisas, vira bagunça de novo, né? Aí depois o quarto passo é o manter. Então, uma vez que você tenha passado por essas 3 primeiras etapas, você consegue manter essa organização muito mais fácil. E faz parte dessa manutenção você identificar novas necessidades que podem surgir. Porque a todo momento você pode perceber, já terminei de ler esse livro, vou destralhar, vou doar para alguém, vou dar para minha mãe, vou vender na internet, enfim. Então a manutenção é para a vida toda. E o quinto passo, que é o último, porém não menos importante, que é o curtir. Porque eu gosto de falar que a organização não serve para a gente ser uma pessoa organizada. A organização serve para a gente ter mais qualidade de vida, ter uma tranquilidade na rotina, ser feliz, né? Então, assim, se você não curtir o processo como um todo, não tem por que nem você fazer. O que adianta você ter uma rotina toda cheia de coisas a fazer, passar uma semana cheia de tarefas, um monte de coisa acontecendo e você chegar no final de semana exausto e ainda ficar doente ou não dar atenção para os filhos, não dar atenção para a sua saúde. Então, assim, tem que ser um processo legal acima de tudo, sabe? Porque senão não vale a pena. É a vida, né, no final das contas. Tempo é vida. E essa forma leve que você conduz o tema, é interessante saber que justamente a organização é um meio, né? Não é o fim. É uma forma de você chegar nesse ambiente de forma... E aí a gente retoma, né, o tema nosso de produtividade compassiva, porque ela vem de uma forma mais leve, né? Você começa a produzir, né? O profissional de turismo tem muito isso. A gente muitas vezes, por exemplo, o profissional específico na hotelaria, ele passa, às vezes, a semana tranquilo, né? Principalmente em cidades no interior, onde não há um fluxo maior, onde a atividade é de lazer, passa uma semana tranquila, chega ao final de semana, lotado. Um monte de coisa para fazer, o hotel está lotado e tal. E aí, o que eu fiz na semana que eu me organizei, que eu me estruturei? E aí a gente passa de um processo esse que você apresentou de organizar, para o processo de conseguir planejar. Porque a organização, então, vai te dar essa clareza para você chegar aí a um planejamento. Não é isso? Você quer falar dessa Quero. Legal. Eu penso assim, são várias questões, né? Para cada profissional, você vai ter um tipo de natureza no seu trabalho. Então, é você entender qual é essa natureza em primeiro lugar. Por exemplo, nesse caso que você citou, que o profissional, no final de semana, ele fica cheio ali de coisas que tem o turismo acontecendo mesmo, tem os hóspedes chegando e tudo mais, as demandas, e naquele período mais tranquilo é quando ele vai conseguir pensar em processos, fazer atividades, para que ele não deixe essas atividades para o final de semana, quando ele está mais cheio ali, né? E a organização ajuda muito, porque eu sempre gosto de dizer que um dos motivos que mais fazem as pessoas bagunçarem a sua rotina é confundir atividades de planejamento com atividades de organização. Então, o que são atividades de organização? A organização é assim, no sábado eu tenho 22 clientes chegando. Essas informações estão organizadas no meu sistema em algum lugar lá, né? Eu tenho essas informações organizadas. Aí, onde que entra o planejamento com base nessas informações organizadas? Tá, esses clientes chegarão no sábado. Eu tenho que fazer alguma coisa com relação a esses hóspedes que chegarão no sábado? A partir do momento que a sua cabeça começa a pensar nesse sentido, você está planejando. Não dá para você se planejar se você não tiver as informações organizadas. E daí, então, isso vale para tudo na sua vida e no seu trabalho. Então, é muito importante que você identifique o que tem que ser organizado em termos de informações para você conseguir se planejar. É isso.
Tá vindo duas perguntas sobre dentro do método da organização. Você falou de destralhar, né? E estão querendo saber quem é o 2 e o 3, né? Tá. Então, é 1, destralhar, 2, organizar, 3, arrumar, 4, manter, 5, curtir. Então, nesse processo de planejamento e essa diferenciação de planejamento e organização é fundamental, você fala de uma coisa que também... Gente, eu sempre estou comentando que fala de alguma coisa, porque eu efetivamente, né, sou uma das adeptas do método e realmente eu acompanho e vejo o quanto ele nos torna pessoas melhores, mais produtivas e pessoas que realmente buscam, né, alinhar, né, todo esse mundo de coisas que a gente tem no dia a dia de fazer e fazer de Obrigada. forma organizada. E aí, o que acontece? Voltando para essa questão de produtividade compassiva, esses dias eu vi uma pessoa falando de produtividade 4.0, né? É produtividade. Quais seriam essas diferenças que você entende dessas tantas dinâmicas e nomes para essa mesma expressão? Tá. Bom, a gente nunca pode perder o sentido histórico de como nasceu esse termo. O termo produtividade vem da questão do produtivismo, da Revolução Industrial, que daí era muito importante que você, ali naquele momento que a humanidade tinha máquinas que poderiam otimizar o tempo humano, na verdade fez o humano ter que correr para trabalhar no tempo das máquinas, e daí acabou se convencionando que a produtividade era quanto mais você produzia em menos tempo. Então, nasceu ali, né? Tem um contexto histórico de onde nasceu o termo de produtividade. Claro que a gente pode ir até o tempo das cavernas para falar de produção, mas não é o nosso foco aqui, tá? Isso deixa para o meio acadêmico aí, para a gente estudar. Mas o fato é que, hoje em dia, existem muitas abordagens de produtividade. Então, sim, existem pessoas que encaram a produtividade como fazer mais em menos tempo. Existem pessoas que abordam a produtividade como uma maneira de você ter alta performance em todos os setores da sua vida. Existem pessoas que falam em produtividade mais nessa linha de menos esforço. Então, assim, são várias abordagens que dependem muito, assim, da história de vida da pessoa mesmo, da qualificação do profissional também, né, o respaldo que ele tem de estudos e práticas para poder propor algo novo. A gente tem boas práticas de produtividade no mundo como um todo. O que eu busco sempre trazer para o meu trabalho, e isso vem muito da minha formação acadêmica, de mestrado, etc., é de sempre problematizar as coisas. Então, assim, quando a gente traz um método de produtividade, qual é a finalidade dele? O que a gente está propondo com o método? Quando a gente fala de uma técnica, como a técnica Pomodoro, por exemplo, que só para contextualizar para o pessoal, é uma técnica que você marca 25 minutos no seu timer e foca em uma determinada atividade para iniciar, em primeiro lugar. Então, é uma técnica muito boa anti-procrastinação, mas também para você conseguir ter foco. Quando a gente pega uma técnica como essa, a gente não pode descolá-la da realidade da pessoa como um todo. Então, assim, você não pode simplesmente virar para um pai que está cuidando de um bebezinho, por exemplo, e falar, faz um timer, um pomodoro aí de 25 minutos para você conseguir terminar o relatório, e o seu filho está lá chorando e você fala, não posso terminar porque eu estou no meio do pomodoro. Então, assim, eu estou falando isso porque eu já vi uma crítica técnica nessa situação. Eu falo, gente, mas você está na aplicação errada do negócio, não é assim, né? Ou então, eu posso usar, Thaís, a técnica Pomodoro para estudos? E eu falo, tudo depende do seu propósito. Se for para fazer uma revisão, ok, mas será que o propósito do estudo é você terminar rápido de ler? Ou é você absorver aquele conteúdo, né? Então, assim, você sempre tentar contextualizar cada uma das práticas e técnicas para a sua própria realidade, para o propósito daquilo que você está fazendo. E o que eu vejo que muitas vezes as pessoas fazem é pegar um monte de técnicas, um monte de práticas, e daí chega um ponto que ela já nem sabe o que ela está fazendo. Ela está ali misturando um monte de pastinha, trocando cor, colocando etiquetinha, o que é muito gostoso de fazer. Acho que todo mundo acaba caindo nisso em algum momento, mas você não pode perder mais tempo organizando do que fazendo as coisas, porque na verdade isso é uma perda de tempo também, né? Então, assim, claro que a organização tem um aspecto terapêutico quando você fala assim, eu quero escrever aqui no meu caderninho, então eu quero escrever como foi o dia de hoje, vou colocar ali um desenho, etc. Tem um aspecto terapêutico e de mente plena até nisso.
Mas não pode ser uma válvula de escape para coisas que você gostaria de ter feito e não fez naquele dia. Então você fala assim, ah, puxa, hoje eu não consegui terminar aquele documento que eu precisava porque eu fiquei o dia inteiro organizando meus e-mails. Não, tá errado, né? Então a gente tem que ter um pouco, a gente tem sempre que pegar essas práticas, essas técnicas, métodos, tudo que a gente está falando, Ana, e adaptar a nossa realidade. E não o contrário, e não a gente ter que se encaixar em alguma técnica, a gente ter que se encaixar em algum método, porque isso não é um método, nenhuma técnica boa nunca. E eu acho que nenhuma técnica, na verdade, ou método é assim. A gente sempre tem que ter essa postura mais proativa de adaptar a nossa realidade, sabe? Que eu acho que é isso que vai fazer diferença, porque a partir do momento que a gente traz soluções para dores que são reais nossas, aí sim a gente vai conseguir ter efetividade, porque não adianta querer consertar o que não está quebrado também. Então eu falo isso muito no curso. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Thaís, eu já faço de uma maneira e tá funcionando bem. Você sugere que eu troque pro que você está propondo? Eu falo, olha, eu estou propondo para quem não tem nenhuma. Se você já faz de uma maneira que está funcionando para você, o que eu sugiro? Teste. Porque às vezes essa maneira que eu estou propondo tem uma finalidade X, Y, Z que pode te ajudar com outras questões. Mas se do jeito que você faz já está funcionando e você pode, de repente, só agregar uma coisa ou outra do que eu estou trazendo, excelente. Eu não quero consertar o que não está quebrado, eu quero facilitar a sua vida, né? É sempre isso que eu falo pro pessoal. Então tem que adaptar para a sua rotina, acima de tudo. Engraçado, você traz uma informação também que é interessante, até me parece que é uma fala do próprio David, ele comenta que o quanto é importante a organização e tal, e se você não tiver, é o do barco furado, né? Se a gente tem que organizar, tem que se planejar para ter uma direção, né? Eu Mas amo essa frase dele. isso, mas se o barco está furado, né, não importa a direção. Né? Traz um pouco essa coisa, eu acho que nós estamos com o barco muito, a gente está muito com o barco furado, sabe? E aí a Ah, gente excelente. precisa dar nessa direção. Excelente. Eu acho que a gente pode fazer essa analogia, né? Que todo mundo está pensando, ah, quando que vai acabar a quarentena? O que eu vou fazer quando acabar a quarentena? Quando isso não acabar, etc. Mas a gente tem aspectos no nosso dia a dia que precisam ser observados nesse momento, antes da gente ficar se preocupando com isso, sabe? Então, a frase do David, que eu acho incrível, é: não adianta você saber para que lado o seu barco está virado, em que direção você está indo, se ele está afundando, porque daí realmente tanto faz. E é uma metáfora que ele usa para quando a gente fica muito preocupado com coisas lá na frente, né? Então, com objetivos de curto, médio e longo prazo. E às vezes a gente está querendo focar nesses objetivos e o nosso dia está caótico. E às vezes o fato do nosso dia estar caótico nem abre espaço para a gente pensar nesses outros planejamentos maiores, né? Eu amo esse conceito, acho que é incrível mesmo. Ainda bem que você trouxe. Obrigada, porque ele é muito legal, porque é isso, né? Às vezes a gente fica tão preocupado, ai, mas e se, ai, mas é dezembro, mas 2021, mas não sei o quê. Ok, são preocupações genuínas, mas assim, como está o seu dia a dia hoje, né? Que às vezes pode estar, o seu barco pode estar furado, pode estar afundando, e aí você está pensando lá na frente. Então, assim, pensar na frente é genuíno, é bom, ajuda a gente a ter mais foco no presente, beleza. Mas a gente não pode deixar de cuidar dessas coisas do dia a dia só pensando no futuro, só pensando no depois, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Não sei se você quer fazer alguma analogia com algo dos profissionais. Com esse tipo. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente trabalha, a gente tem uma ação muito forte na governança do turismo, né? Então, às vezes a gente faz reuniões com o público, e aí a gente tem que fazer um planejamento, então tem que ver, olhar para frente e tal. Mas é uma coisa inerente ao grupo, e, portanto, o grupo é que tem que desenvolver. A gente, muitas vezes, nosso papel de consultor não é de trazer essas soluções, e sim levar as pessoas à condução dessas soluções. E eu brinco que às vezes as pessoas não fazem, vão fazer o arroz e feijão. As pessoas estão querendo fazer um gratinado maravilhoso quando não faz o básico, sabe? Então, e aí as pessoas ficam cobrando e às vezes se esquece de primeiro arrumar, né? Então, e ele está literalmente com o barco furado, né? E ele para e a água está entrando e ele está olhando para cima e a água está ali. Gente, vamos primeiro arrumar, vamos fazer. E está acontecendo um pouco isso nesse momento, né, de pandemia, que a crise realmente está grande para esse setor, e as pessoas muitas vezes dizem, sim, mas o que eu tenho que fazer? Ah, sair um protocolo aqui sanitário de como eu devo receber o hóspede e tal, não sei o que, tá tudo bem. Eu tenho que usar o álcool, eu tenho que botar máscara, eu tenho que fazer isso,
tá certo, já sei. Mas faz, não faz. Entendeu? Você vai na prática, vai conversar, o cara tá sem máscara, tá com a máscara no nariz, ele efetivamente não tem a tranquilidade, a organização da condução. Eu acho que eu terminei entrando em vários aspectos aqui, mas é dizer que a gente tem que entrar nessa rotina do dia a dia, numa rotina tranquila, mas organizada, para que você consiga realmente superar todos esses elementos. E aí eu quero trazer uma coisa que é a questão do trabalho. Né? Eu, particularmente, Ana Paula, tinha uma ideia muito clara de que trabalho é a área profissional, é fazer, desenvolver atividades profissionais, e a gente, o meu trabalho só está lá fora, né? Então, onde me consome é o trabalho profissional. E eu queria que você trouxesse um pouco desse conceito de trabalho, o que, é que você traz do conceito de trabalho, que é algo um pouco maior. Tá, legal. Bom, eu acredito que trabalho seja todo o esforço que você empreende em busca de um resultado desejado. Então, muitas vezes acaba calhando na nossa vida profissional, no trabalho mesmo que a gente tem, no emprego, enfim, na empresa, mas nem sempre. Às vezes você tem algo na sua vida. O trabalho doméstico é trabalho, né? Não é profissional, mas ele é muito trabalho e é muito volumoso. Faz parte do trabalho, da rotina de trabalho que a gente tem. Eu mesma, quando eu ainda trabalhava como publicitária e eu tinha esse trabalho já com organização, era um segundo trabalho, digamos assim. Então ele não era o meu trabalho principal, mas era trabalho ainda assim. E o fato de ter encarado dessa maneira que me permitiu também em algum momento falar, não, eu quero realmente que esse seja o meu foco profissional principal. Então é muito tênue, porque fica mais ou menos assim, Ana. Imagina que você ame tricotar. Eu tenho uma amiga aqui de infância, minha vizinha, que ela ama tricotar. Chega num ponto que quando que acaba virando um trabalho? Quando você pega aquilo para fazer com uma intenção, né? Então, você pode ter diversos aspectos no seu dia a dia que você traga. Eu vejo muito pessoal, eu só estudo, mas só estuda. O estudo é trabalho, né? Se tiver feito voltado para um resultado desejado. Então, essa é a definição que eu gosto de trazer. Até para a gente poder olhar para o nosso tempo com uma maneira mais intencional. Porque senão a gente acha que trabalho é isso e todo o restante é vida pessoal ou lazer ou isso aí. Não é assim, né? Não é preto no branco, assim. E nós somos Né? uma pessoa, né? Um único, né? Nós temos que passar por esses diversos papéis, mas de uma forma, enquanto pessoas somos únicos. Então, a gente Por tem que... exemplo, declarar o imposto de renda não é trabalho? É trabalho. Você tem que sentar lá, fazer, tem uma série de passos. Amanhã, né? Amanhã é o último Amanhã. dia, gente. Então. Então, Mas o seu assim, com certeza já está pronto há mais tempo, né? já Que aí tá, já já está na tá. tua rotina anual, né? Não, isso eu delego, já porque eu prefiro concentrar meus esforços em outras coisas. Mas é porque o meu processo é mais complicado. Tem empresa, tudo, né? Então tem vários aspectos envolvidos. Mas eu prefiro delegar já há alguns anos essa parte, porque eu acho chatérrimo. Desculpa, gente. Desculpa, contadores do mundo. Vocês são abençoados, mas eu não gosto. Eu sou uma pessoa muito de humanas. Eu me atrapalho até fazendo 2 mais 3 de vez em quando. Então, eu prefiro delegar essa parte. Eu sou mais de Com humanas mesmo. certeza. Com certeza. Mas o processo em si de dizer, olha, janeiro chegou, eu já tenho que separar tudo aí para deixar em março, quando chegar, quando abrir, eu já estou com tudo organizado para. Você não precisa deixar para o último momento, né? Como quantas pessoas hoje estão correndo para fazer alguma coisa que já deveria estar pronta lá atrás, né? Que já poderia ter Sim. sido organizada com a devida calma, né? Com a devida tranquilidade, né? Tem coisas que você pode ir ao longo do ano já juntando, né, comprovantes. Então, quando você for a um médico, tiver um recibo, todo esse tipo de coisa, você já pode ter uma pastinha no computador ou física para ir guardando. E quando virar o ano ali, não necessariamente quando virar o ano, porque às vezes a gente tem que esperar informes de rendimentos de escola, de outras empresas, tal, mas já ter isso meio no seu radar. Para mim, sucesso total é no primeiro dia de março já tá, puf, tudo, né? Então, eu acho isso ótimo. Mas também eu acho que isso é o ideal. Não tem problema também se a pessoa não conseguiu fazer tal. Só que eu acho que esse tipo de coisa é um bom exemplo para a gente mostrar nesse aprendizado que eu falei de personalizar dia após dia. Então, assim, o que essa experiência me ensinou, sabe? O que eu posso fazer melhor da próxima vez? Ou então, o pessoal vai comprar presente de Natal e acaba fazendo dívida, comprando parcelado. O que essa experiência me ensina sobre organização? Eu posso talvez ir guardando um pouquinho de dinheiro todo mês para as compras do presente de Natal e para as viagens, né, etc. Então eu acho que
Todo dia é uma experiência nova de organização que traz muitas lições para a gente poder aplicar nos outros dias, né, de vida, de modo geral. A Mônica falou aqui que eu tô com tom baixo. Eu tô tentando falar baixo, gente, porque minha voz é altamente estridente, né? Mas se vocês não tiverem ouvido, a gente vai. Bom, e ela também falou que parabéns pela live e a forma como o Thaís trata o assunto. Legal. Esse é uma forma diferenciada mesmo, sabe? Quando você principalmente respeita, tá tudo bem. Quem não fez imposto de renda, tudo bem, tá? Normal também, normal. Você sabe, Ana, que eu já li alguns livros que falam que o procrastinador, ele na verdade ele é muito eficiente. Você já ouviu essa? Porque, na verdade, ele sabe que ele consegue fazer rápido, não tem por que ele perder tempo antes da vida dele, sendo que ele pode chegar lá no último dia, fazer rapidinho e acabou. Então, assim, ele até curte essa sensação, essa adrenalina que dá de falar, não, chegou, hoje é o dia de fazer, eu vou fazer, pá, matou em meia hora. Porque se ele começa a pensar muito antes, ele demora mais tempo para fazer. Então, existem uns estudos que falam isso, não é para você usar como desculpa. Porque o problema de você deixar para a última hora é você ter um imprevisto. Esse é o problema, porque, assim, problema real não tem. Se você pode declarar até dia 30, declara até dia 30, não tem problema. Mas o problema é chegar no dia 30 e você tiver uma emergência e não conseguir, aí ferrou, né? Então, é por isso que é importante achar um meio termo, eu acho, sabe? Sempre. Um meio termo. Se você já tiver ali, já vou declarar, ok. Mas, sabe, não é também levar em busca de um perfeccionismo, que eu acho que isso muitas vezes joga uma cobrança em cima da gente que a gente não precisa, né? Já tem tanta coisa para fazer. Então, assim, a gente não precisa de uma cobrança a mais, mas eu penso que o benefício da organização e do planejamento é a gente evitar esse tipo de imprevisto que pode acontecer, né? Então, cada um tem que buscar o equilíbrio dentro da sua própria vida, assim, porque a Alessandra está falando ali, o procrastinador é muito mais objetivo. Ele pode ter essa mesma objetividade sem ter que deixar para o último dia, porque no último dia, sei lá, ele pode ter dor de barriga, acordou com dor de cabeça, não tem internet na rua dele, ferrou tudo, e aí ele vai acabar tendo que pagar uma multa e tudo mais. Então é mais nesse sentido, mas não com foco em ser perfeccionista, né? Que eu acho que são os dois extremos, assim. Pode a gente pode usar essa objetividade no meio termo, aí no caminho do meio, que eu acho que sempre é o melhor para todo mundo. É aquela frase, e levar para uma questão que eu acho que eu queria que você trouxesse, que eu gosto muito de uma frase, que eu tirei até meio que lema do ano, né? Feito é melhor que perfeito não feito. Nós hoje buscamos uma excelência tamanha que a gente termina pecando por deixar de fazer, né? Porque não está perfeito, não está excelente. Né? Total. Isso é algo que a gente precisa trazer no nosso dia a dia, ter a coragem do fazer, né? Do organizar, de tal maneira que possa atuar e ter a coragem de estar fazendo mesmo e desenvolvendo. E aí o procrastinador, você disse, ele é muito rápido, ele é muito inteligente. E eu já ouvi também em literaturas tratando do procrastinador no sentido de que ele é ativo, ele faz muita coisa, ele só não faz o que é importante fazer naquele momento, naquela hora. Como é que você vê isso? Ele efetivamente, falta o quê? Falta efetivamente foco, falta o quê para ele manter esse status de procrastinação? Olha, perguntas complexas, respostas complexas. Não tenho a pretensão de responder totalmente essa pergunta, porque a gente não tem tanto tempo, mas o que eu posso trazer é que cada pessoa tem uma realidade, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa ela procrastina porque ela acredita que ela não precisa perder tempo com isso agora, ela pode fazer lá na frente mesmo. Então, é uma questão mais de eficiência, no caso da cabeça da pessoa pensando assim. Por outro lado, também pode ser falta de clareza. Então, às vezes você tem uma coisa... você tem que implementar a nova rotina dos funcionários no hotel com a questão do Covid, e aí assim, mas você não sabe por onde começar. E aí você não começa por isso, porque você não sabe, você não tem o primeiro passo, assim, uma clareza, sabe? Então, se for esse caso, você que está vendo esta live, buscar essa informação. Então, onde eu consigo encontrar a informação do que eu tenho que fazer certinho? Às vezes você pode ter uma pessoa te ajudando, um consultor, ou às vezes é só você fazer essa pesquisa de meia horinha e que você consegue ter uma clareza maior. Então, às vezes, a clareza sobre o próximo passo
pode ser decisiva. Então, também pode ajudar você pegar uma... Porque, assim, você implementar uma coisa é algo que demanda vários passos. Então, você quebrar isso em passos menores, em pedaços menores, pode ajudar a não procrastinar, porque você vai fazendo uma coisinha de cada vez, né? Então, são vários aspectos, na verdade, né? Depende muito, assim, do histórico, da personalidade da pessoa, mas eu tentei abordar aqui alguns principais que eu costumo ver, assim, como soluções. Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta aí, vão fazendo, tá? Essa coisa da procrastinação é um elemento que atrapalha muito no processo, né? No processo de organização, muitas vezes, porque ele termina não executando o que realmente importa. E aí eu queria colocar nessa questão do que realmente importa para o indivíduo, né? Você fala, tem um momento que você trata muito essa questão do limite e do que realmente importa no desenvolvimento da atividade. O quanto fale um pouco do limite, né? Como o indivíduo deve dizer, né, o não, né? Que seria essa coisa de você realmente limitar as ações para que você possa efetivamente se concentrar naquilo que importa, né? Que vale a pena, que vai te Tá. tornar produtivo. Eu gosto de dizer que muitas pessoas, elas ficam tão preocupadas com o preço de dizer não, mas elas também não pensam no preço de dizer sim, né? Então, assim, quando você aceita fazer uma coisa, você está falando não para todas as outras, né? Então, isso é fato. Você, por exemplo, está aqui, você está fazendo essa live para sua audiência, você não está fazendo um montão de outras coisas, porque você entendeu que essa live era prioritária para você em diversos aspectos. Tinha vários propósitos que te atendem e que fazem sentido para você. E esse tipo de clareza é muito importante, porque tudo tem um custo de vida. Não é de tempo, é de vida. Então, assim, quando você fala que você aceita fazer uma reunião, você está falando não naquele horário para várias outras coisas que você poderia estar fazendo. A questão é, a reunião era a coisa mais prioritária para você fazer naquele momento? Sim ou não? Né? A gente fica fazendo essa dança com as prioridades ao longo do dia. A gente sempre tem que pensar no propósito das coisas, né? E muitas vezes o propósito é ajudar outra pessoa, o propósito é você atender aquele cliente, aquele hóspede que está chegando. Então, você vai ter essas prioridades o tempo todo acontecendo, mas elas têm que estar claras para você. Porque quanto mais você tem essas prioridades claras, quanto mais você tem essas informações necessárias organizadas, mais fácil fica de você fazer uma análise e ver o que você pode abrigar ou não. Então, veja só, Ana, para um profissional, ele tem uma lista lá com tudo que ele tem para fazer hoje, por exemplo. Qualquer nova demanda que chegue, ele vai poder bater essa demanda com as coisas que ele já tem listadas para fazer. Aí ele vai, tendo essas coisas listadas, ele consegue saber melhor se ele consegue abrigar ou não. Agora, se está tudo na cabeça dele, como é que ele vai decidir? É mais fácil ele aceitar por impulso e depois falar, putz, mas tinha isso, tinha aquilo outro, e aí acaba ficando sobrecarregado, né? Então eu penso, quando a gente fala no que realmente importa, a gente tem que pensar no propósito ali de cada uma das coisas que a gente está fazendo. Porque no final das contas é tempo de vida que está indo embora, né? É isso. E tempo é a coisa mais democrática do mundo, né? Todos nós temos 24 horas por dia e a gente tem realmente que saber como lidar com essas 24 horas, né? Sim, sim. Bom, Thaís, nós estamos chegando aqui já no final. Eu costumo sempre nas minhas lives e no caminho de encerramento perguntar assim, o que não foi perguntado, né? O que você traz, né, de coisas que você poderia agregar, que você acha interessante e que não foi abordado até então, para a gente Tá, ir legal. fechando aí. Hoje, Ana, qual que você acha que é o principal desafio de produtividade desse profissional do turismo nesse momento de quarentena, assim, não pensando nos desafios de mercado, tudo, né, que eu acredito que você já esteja tratando em outros assuntos, mas qual o principal desafio de produtividade que você vê a sua audiência falar para você? Bom, basicamente eles trabalham, a questão da produtividade está no realizar em si, certo? O que eu quero dizer com realizar? Ele fica
tão diante das dinâmicas, porque o desafio no turismo é a dinâmica que o turismo traz, né? Se você for falar para um hoteleiro, ele tem um meio de hospedagem para cuidar. Se ele fosse falar para um agente de viagem, ele já vai ter sua estrutura, né? Para um dono de um restaurante e tal. Mas muitas vezes na atividade turística você tem que pegar todas essas dimensões para trazer o produto como um todo e ver a questão de qualidade, a questão de se organizar. Então, o que mais pesa neles é o processo para a produtividade, é o processo de organização em si. É de estabelecer método, estabelecer estrutura para que ele possa realizar aquilo que ele faz. Porque senão ele fica o tempo todo apagando incêndio. Esse é o principal termo. Nós passamos o tempo todo apagando incêndio. Eu vejo muitos profissionais na área dizendo isso. E eles não saem desse lugar do apagar, do fogo ali, de correndo sempre atrás do... E aí a gente traz o próprio quadrante de Cover, né, que é o que é importante, urgente, não importante, não urgente. Ele fica no não importante, no urgente, certo? E aí ele não vai para o que realmente importa, né? E aí ele fica sempre nesse ritmo. Eu vejo esse o grande desafio do profissional na área de turismo, é essa. Legal. E eu penso que, assim, não é do dia para a noite que a pessoa ela ficou desorganizada, digamos assim, não é da noite para o dia que ela vai ficar organizada. Então, acho que o primeiro passo é nem entender que é um processo mesmo. Então, que você tem que começar por algo que esteja pegando fogo ali para você. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Escolhe uma coisa, né, uma área da sua vida, ou então algo que esteja pegando muito para você, e busca uma solução específica para aquilo, porque já vai aliviar pra caramba, é que nem tomar um remédio para dor, te alivia, mas não resolve todos os seus problemas de saúde, né? Você tem que olhar, e aí você vai olhando com carinho para todas as outras coisas ali que você precisa fazer. Tá de olho no tempo, né? Que a gente não... Tá bom, mas eu acho que esse seria o primeiro passo, assim, identificar qual é a principal dor no momento, como organizar a rotina dos meus funcionários, sabe? Assim, então você vai atrás dessa primeira dor, começa a trabalhar nisso primeiro, porque isso já vai te dar um vislumbre de como você pode trazer para os outros aspectos da sua vida. Primeira coisa. Segundo lugar, destralhar. E daí isso vale para tudo, né? Para o seu ambiente de trabalho, para casa, para a vida, para sua agenda, para projetos. É um processo mesmo. Entender que é fazer um pouquinho todos os dias. Só um parêntese para essa questão do destralhe, que a gente vê muita dificuldade. Às vezes a gente chega em ambientes em que a gente trabalha muito o olhar, né? O olhar do turismo, trabalhar com turismo é ter sempre um olhar do novo. Porque seu cliente vai olhar aquilo de forma nova, né? E muitas vezes o profissional da área termina tendo aquele olhar viciante, aquilo ali fica ali e tal. E ele não tem essa percepção no olhar, e às vezes as coisas vão ficando, vão deixando e vão entrando numa rotina, né, de olhar as coisas como estão e ponto, e não se percebe a necessidade disso, os 2 minutos de distrair, de passar o olhar, porque, por exemplo, um hotel nada mais é do que uma grande casa. Exato. E aí você tem que arrumar essa grande casa. E aí essa rotina de casa, né, que você traz bem quando você traz no seu método, a pessoa precisa entender que tem coisas que tem que fazer todo dia tem que limpar, todo dia tem que ir. E é isso, essa atividade que tem que correr. Então, se você te der conta de perceber, né, que nessa atividade, nessa rotina, você precisa fazer com que as coisas aconteçam, é primordial, né? Aqui, a Rosa falou que muito boa live, eu só descobri agora, aos 50 anos, que tem um déficit de atenção, em planejamento futuro e organização. Estou com uma ação no tratamento agora, né? E de repente ele pode estar aí com... Gente, nós estamos chegando aqui quase ao final, só temos talvez minutinhos. Thaís, falar mais alguma coisa? Queria agradecer o seu convite e parabenizar pela condução da live. Adorei! Nossa, você foi ótima. Muito obrigada. Valorizou muito o meu trabalho. Eu agradeço demais, viu? E falar pro pessoal, se quiser acompanhar aí dicas de organização, para me ver lá no canal. Depois eu vou subir essa live lá, né? Como eu te falei. Então, procura lá por Thaís Godinho, Vida Organizada no YouTube, que você encontra facinho. Tem muita dica, é vídeo novo todo dia, então tem bastante coisa para ajudar mesmo, pessoal. Tudo gratuito, tudo disponível lá, bem legal. Perfeito, perfeito. Obrigada. E eu tenho que agradecer, né? Eu digo, eu vou tomar cuidado para virar fã de um dia, né? Mas assim, eu tenho um carinho muito especial por tudo que você essa coisa dada mesmo, nesse tempo de você doar seu tempo
em prol de um lema tão importante, né? Porque ele é um meio, mas é um meio importante para uma melhor qualidade de vida e para uma vida, né, e uma vida de qualidade, né? Muito, muito, muito obrigada, tá? E eu, em nome de toda a equipe da Pesser, agradecemos a presença sua aqui, tá? E dizendo a vocês que nós estamos sempre à disposição, que essas lives foram construídas justamente para aproximar, né, a nossa empresa ao nosso cliente, para que efetivamente a gente possa construir, né, uma atividade melhor, um turismo melhor. E aí, 26 segundos restantes, Não. um beijo, Beijo, tudo de gente. bom. Obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Tchau. 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 Tchau.